Vamos lá, sente na sua cadeira de maneira confortável. O Pianário está lá, a Eloá, boa noite, Eloá. Vai respondendo, porque aqui não abriu ainda. Não abriu ainda? Não. É lógico. Caiobá, o Pianário está em Caiobá. Boa noite, Pianário, boa noite, Eloá. Vai lá que eu estou no canal errado, estou no meu canal em vez do... Vettori. É o Zorba Mestre. É o Zorba Mestre. Olá, Zorba. Isso, agora acho que consegui chegar no canal certo. Ao vivo aqui, clica ali, ao vivo aqui, clica ali, vivo ali. Fernando Pianaro, sono qui, é italiano. Sim, Eloá, o Zorba também, vê tudo com italiano. Eloá Andreassa, boa noite. Fernando Pianaro, Caiobá, atento. Zeta Vettori. Fernando, benvenuto Zorba. Nada melhor do que estarem se conversando. Você seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para essa nona live do Instituto Palestrantes Profissionais. Não esqueça, antes de mais nada, se você entrou aqui a primeira vez, mas não se inscreveu ainda, aqui embaixo, né? Vá lá e inscreva-se. Não esqueça também de apertar o famoso sininho, porque toda vez que nós enviarmos um novo vídeo ou uma nova live, o próprio YouTube vai fazer o favor para te avisar, para não perder este conteúdo altamente relevante. Opa, caindo aqui ao vivo. E o tema das próximas 4 lives, o tema macro das próximas 4 lives, é, no mínimo, muito interessante, né, Fabiane? É isso, né? É assim, azar, sorte, ele teve, eu não tive, né? Eu tive, mas não tive, mas ele teve. O que é sorte, o que é azar, né? Ou assim, é competência, né? Como assim, né? Então tem, né? A Fabiane Cristina da Rosa vai falar sobre autoliderança. Fabiane, aproveite já esse gancho de ó céus, ó vida, ó azar, né? E se apresente aí. Bom, eu sou a Fabiane, eu sou gestora de comunicação e marketing da Soul Gestão de Marketing. E também sou criadora do programa Terapeutizar a Alma, que é parte do nosso My Way, que é um programa de desenvolvimento pessoal e profissional. E sorte para mim é chegar na rua e achar uma nota de 100. Será que é isso? Achar uma nota de 100, mas aí será que nós temos que andar para cima ou temos que andar olhando para baixo? Boa pergunta. Não sei, né? Boa andar pergunta. Olhando para baixo a gente pode tropeçar. Se a gente andar olhando para cima, a gente pode bater no poste. Isso. Então, o que é sorte, o que é azar? E eu trouxe o tema autoliderança, porque hoje se fala muito de liderança, certo? E eu acredito que nós temos uma capacidade interna de nos autoliderarmos e uma necessidade muito grande de nos autoliderarmos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, pegando esse gancho de olhar para baixo, você me trouxe uma ideia, porque às vezes ficar olhando para baixo naquela fase, é bem como eu sempre brinco, né? Ó céus, ó vida, ó azar. O que acontece? Perdemos as oportunidades que passam por cima, né? Que passam por cima, né? E aí nós perdemos, né? Cássio Goulart, seja muito bem-vindo, né? Prazer rever você, meu amigo. Então, meu nome é Alexander Bayer, sou CEO do Instituto Palestrantes Profissionais, palestrantes, professor do MBA da Fundação Getúlio Vargas, né? Personal Marketing Coach, ó, que chique, né?
é CEO, fundador da primeira escola de marketing pessoal, né, do Brasil. Né? E hoje eu vou ter dois papéis, né, Fabiana? Eu vou ser também o palestrante, que eu vou conversar aqui sobre o tema, né, ó céus, ó vida, ó azar, né? Sorte e azar. Eu sempre gosto de citar aquele livro, né, Transformando o Suor, né, em Ouro, do Bernardinho, que ele diz que sorte é estar preparado no momento certo, ou no momento certo estar preparado. O que é azar? É não estar preparado no momento certo, ou no momento certo não estar preparado. Né? Então, eu vou falar sobre isso. E também vou ser um pouco, né, aqui o moderador, porque eu vou aqui responder as perguntas, vou agradecer as pessoas que estão entrando. Então, com isso, Fabiane, comece a mandar brasa para falar sobre essa autoliderança. Bom, então, como eu comecei comentando anteriormente, né? Hoje se fala muito em líder, desenvolvimento de líder. Todas as empresas não, muitas empresas, né? E principalmente as grandes empresas, elas vêm trabalhando o desenvolvimento dos seus líderes, né? Aqueles que já estão na empresa ou aqueles que estão entrando na empresa, e existe essa preocupação nas pessoas, né? O meu líder, né? Hoje em dia não se fala mais chefe, às vezes se fala gestor, mas é o meu líder. Então, o líder é aquela pessoa que conduz, que inspira, que leva as pessoas no caminho que a empresa quer seguir. E quando eu não tenho um líder, né? E na minha vida pessoal, quem que me lidera? Como que funciona? Em momentos de quarentena, onde está todo mundo trabalhando em casa, que não tem um líder do lado, que não tem alguém olhando se o teu trabalho tá sendo feito ou se o teu trabalho não está sendo feito, como que a gente se autolidera? Que características que nós temos que podem despertar essa autoliderança? Então, eu tenho trabalhado muito esse tema de autoliderança, por quê? Porque eu entendo que todas as pessoas elas têm uma capacidade interna de se autoliderar. E isso precisa ser desenvolvido cada vez mais. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que estão empreendendo, né, começando novos negócios, pequenos negócios, seja um microempreendedor individual ou seja uma empresa menor, mas são pessoas que têm sonhos e muitas vezes esses sonhos ficam perdidos ao longo do caminho porque elas não conseguem se autoliderar, elas não conseguem se autogerir, né? Então, aquela pessoa que às vezes numa função operacional ela estava muito bem e de repente ela precisa de uma iniciativa onde ela tenha mais proatividade, né? E ela não consegue chegar nesse ponto porque ela não enxerga em si um líder. E todos nós temos essa força interior de nos autogerirmos, de nos autoliderarmos. Então é nisso que eu venho trabalhando. O terapeutizar a alma é isso, né? É despertar nas pessoas essa consciência da autoliderança, essa consciência do autoconhecimento e do autoamor. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fabiane, deixa eu aproveitar, antes de fazer as minhas colocações, e fazer até uma pergunta. Né? No momento e no mundo que hoje nós estamos, como eu já brinquei agora há pouco várias vezes, ó céus, ó vida, ó azar. Ou, né, aqueles assim, eu tenho visto muito isso, principalmente usando, né, a tal da crise como desculpa, né, o pessoal cantar aquela musiquinha, né, a gente vai levando essa vida. E aí eu chego e pergunto, tá, mas vai levando para onde? Aí fica lá, a gente vai levando. Aí eu pergunto, sim, mas para onde? A gente vai levando, ou seja, não vai para lugar nenhum. No momento que se vê muitos profissionais extremamente acomodados, né? E isso tanto nas empresas, com crise ou sem crises, né? Eu tenho visto muito, né? Que sempre buscam, num estado de acomodação, que o outro tem sorte, porque o outro fez, por isso que eu tenho azar. Então, assim, acabam transferindo que seria essa culpa, a princípio, para o outro, né?
E também por falta de despreparo de todas as características, até como você colocou, ou de algumas características, né, não vão para frente. Aí você vem e fala assim: a autoliderança é eu olhar para mim. Seria então pegar um espelho, colocar na minha frente e começar a olhar para mim. Independente se eu sou CEO de uma empresa, independente se eu sou um colaborador, né, operacional. É isso, porque assim, eu sempre vejo que é muito mais fácil arrumar desculpa e não fazer, né? E também existe um mito que diz que, né, líder nasce feito. É isso. Como que é isso? Agora eu queria que você explicasse um pouquinho essas características dentro desse mercado que se vê, que eu acabei de desenhar. Aí você vem e fala de autoliderança, até como nós conversamos um pouquinho antes, né? Explica melhor isso, que eu acho bem importante isso, para a gente começar isso, para você começar a refletir sobre a sua responsabilidade. Bom, primeiro, quero voltar um pouquinho lá no início da tua colocação, nessa questão do eu não tenho sorte, o outro subiu, eu não subi, na minha vida tudo dá errado, e o que vou fazer, né? O que vou fazer não, né? Eu trabalho há 30 anos na empresa e eu ainda não me desenvolvi, porque sempre tem alguém que é culpado, né? Sempre tem um gestor que é culpado, sempre tem um colega de trabalho que tomou a minha função, sempre tem uma situação externa, sempre tem um fator externo que está fora do meu controle que fez com que eu não me desenvolvesse, né, e chegasse onde eu quero chegar. Então, essa é uma característica bastante comum, que é a autovitimização, né? A pessoa fica se vitimizando. Então, eu sou a vítima, então a vida é ruim porque eu realmente sou a vítima. E quando a pessoa precisa ter aquele impulso, o TBC, né, que a gente vai falar daqui a pouco, o TBC, quando a pessoa precisa tirar a bunda da cadeira e fazer e ir para ação, mas hoje eu estava com dor de cabeça. Não, mas é que hoje eu tive que atender um filho. Não, mas sempre tem o anão. Né? O meu pai sempre falava do anão, né? Então sempre tem o anão. Anão é aquela figura que está no meio de tudo e que não me deixa ir para frente. Não, mas se eu for, pode ser que não dê certo. Não, mas se eu for, eu vou me expor. Não, mas se eu fizer, eu vou sair da minha zona de conforto, né? Então, a questão assim existe essa vitimização, né, das pessoas, então eu me vitimizo, e isso é uma característica muito, muito, muito comum na nossa sociedade, nos dias atuais, né? E tem um palestrante que ele fala, né? Eu gosto muito de uma palestra onde ele fala sobre a dor, né? E ele cita uma situação em que ele chegou num posto de gasolina e tinha um cachorro gemendo, gemendo, gemendo. O frentista abasteceu o carro dele, ele foi lá dentro, pagou, voltou e o cachorro continuava gemendo. E daí ele disse assim: moço, o que acontece que esse cachorro ele não para de gemer, né? Coitado, tá uivando aí já tanto tempo. Daí o frentista disse para ele assim: olha, ele está deitado em cima de um prego e já faz dias que ele está deitado em cima desse prego. Então, quer dizer, se ele não sai de cima desse prego, é porque ainda não doeu o suficiente. Né? Então, muitas vezes a gente se coloca em situações que nos causam dor, que nos causam frustração, que nos colocam na posição de vítima, porque a gente ainda não sofreu o suficiente. A gente ainda não enxergou que aquela dor está fazendo mal, que aquilo ali já passou o tempo dela. E sobre a questão da liderança, né? O líder nasce pronto, né? Eu só posso ser líder se eu já tiver X, Y, Z talentos, né? Tem muitas pessoas que elas nascem prontas mesmo. Quando tu vê a criança, desde pequeno, ela tem uma autonomia, né? E uma capacidade de liderar. Aí eu quero fazer um parênteses. Não vamos confundir
pirracice de criança, né? Pirracice de criança, porque ela é geniosa, porque ela tem personalidade. Não vamos confundir isso com a pessoa ser líder, que muita gente diz assim, nossa, mas essa aqui é uma líder, ela tem Um uma gênio capacidade... do cão. Então, assim, vamos deixar bem claro que uma coisa é uma Boa. coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, muitas vezes a criança é autoritária, é mandona, e aí isso é confundido com ela ser líder. Então, tem pessoas que realmente elas nascem com características. Nós temos, assim, inúmeros líderes na história da humanidade que desde criança já manifestavam sua capacidade, né, o seu carisma, o seu potencial, sua força interior de liderança. Mas tem outras pessoas que vão descobrir isso ao longo da sua vida. Às vezes vão descobrir com 20 anos, com 15, com 40, com 50, e às vezes não vão descobrir. Mas essa força está dentro da gente. Assim como há anos atrás se falava que para ser um artista tem que nascer com aquele talento. Hoje em dia a gente sabe que os talentos eles podem ser desenvolvidos. É a prática, né? É o fazer, o repetir, o praticar que vai me dar a competência cada vez maior de ser um líder, de ser um artista, de ser um administrador de empresas, de ser, enfim, inúmeras profissões que a gente pode colocar. Eu tenho uma citação, né, dentro até do que você colocou. Eu sempre gosto de citar Ramcharan. Ramcharan é um dos grandes gurus hoje, né, mundialmente, um indiano, que fala sobre liderança. Né? E quando eles perguntam assim, né, que nem eu perguntei para você, né, então não se nasce líder, ele diz, não, isso é um mito, porque ele diz que líderes são construídos, né? E como você falou, às vezes tem alguém que nasce com algumas características mais, que vai ser um pouco mais fácil trabalhar isso para atingir um bem comum ou um objetivo e assim por diante. Tem outros que nascem com um pouco de menos de características, mas não por causa disso, né? E aí entra até o que você colocou anteriormente, né? Que não vai poder buscar a ser esse líder para os outros, mas sim, eu concordo plenamente, né, com você, que você, para ser um líder para alguém, você tem que começar a ser um líder de você, um autolíder, de fazer essa gestão, né, do negócio chamado você, né? E é muito engraçado, né, isso que você falou, né, realmente se vê muito nas crianças, né, o mais birrento, né, não. Ele até pode ter algumas características, mas algumas coisas ele vai ter que trabalhar, principalmente quando for falar com gente, falar com pessoas, né? Mas então, assim, Fabiano, bem legal, porque então uma das, assim, a primeira parte que eu acho que, né, e aí, se eu tiver errado, você me corrija, né, é você que está nos assistindo, é ter muito claro de pare de se autossabotar, né? Pare de se colocar no terceiro, quarto, quinto plano. Pare de dizer que os outros têm sorte e você não tem, né? Pare de ficar lamentando, pare de ficar, né, vamos dizer assim, realmente, como eu brinco, né, ó céus, ó vida, ó azar. Porque as oportunidades estão para todo mundo. Temos visto isso nas crises. Tem gente nessa crise, tem gente vendendo lenço, né? Aliás, papel higiênico, né? Aliás, muitas outras coisas, né? E tem gente chorando as pitangas, né? Mas aí que começa, né, de repente, a segunda parte dessa live que nós queremos levar. Tá, mas o que eu faço? Como eu busco, então, para que eu possa ter essa autoliderança, para que eu busque essa sorte? De uma maneira resumida, né, eu digo assim, estar preparado. É o que eu já coloquei, é o que a Fabiane também já colocou. E o que é esse estar preparado? Esse estar preparado, dentro dos meus conceitos que eu trabalho, de planejamento, de desenvolvimento de plano de ação de vida e carreira, né, de marketing pessoal 5.0, né, de planejamento estratégico de vida e carreira, em primeiro lugar, né, Fabiane, é ter um propósito. O que é esse ter um propósito? Saber claramente, mas claramente e de forma concreta, ou seja, no papel, aonde você quer estar daqui 10 anos.
Porque se eu mudar um pouquinho, né, e fizer aquela pergunta que eu sempre faço nas minhas aulas, nas minhas palestras, né? Daqui 10 anos, você vai querer estar no mesmo lugar? Não. Né? Quer estar ganhando a mesma coisa? Não. Né? Só que essa resposta é óbvia. Essa resposta é a mesma coisa que dizer que você tem azar. Né? Agora, o que é ter sorte? Ter sorte é você escrever claro que daqui 10 anos, né, eu quero estar no lugar XYZ ganhando tanto por mês. Porque aí você começa a se preparar, né, o que a Fabiane colocou, todas essas características que ela vai citar algumas, por isso, lápis e papel na mão, para você chegar nisso. E para você chegar na terceira parte que nós vamos falar, que é o tal do TBC, que é justamente o tirar a bunda da cadeira, a maior das estratégias, né, Fabiane? Então, assim, Fabiane, agora veja você, só que antes disso, né, eu só quero aqui, ó, Patrícia Hagman, Rio Grande do Sul, enviando abraço, boa noite, né? Henrique Sikoski, alguns nascem com perfil para tal atividade. Nascem, sim, sem sombra de dúvida, mas o quê? Aqueles que não nascem vão se aprimorar. Sérgio Tedeschi, né? Estamos aí, isso mesmo, seja bem-vindo aí, né? Fabiane, é com você agora essas características, como você colocou aqui, ó, né? Quando você colocou e passou para os seus contatos, né? Uma coisa que achei bastante interessante, cheio de pérolas sobre autoconhecimento e atitudes para ação, né? Porque ó céus, ó vida, está sendo isso, né? Até agora nós mapeamos o azar, né? Mas já demos algumas fórmulas ou algumas sacadas ou algumas características, como você colocou, né? Para você ter essa autopercepção de si mesmo, né? E aí depois, né, você também colocou, é o momento TBC, tirar a sua bunda da cadeira e ação para fazer os movimentos necessários para despertar o melhor que existe em você. Fabiane, então comece aí com o seu, como é que é? Eu escrevi aqui, selfless, é isso, né? É isso, né? Selfless. Isso, Isso. manda brasa. Eu quero comentar um pouquinho ali o que o Henrique falou, né? Que alguns nascem com algumas características para determinadas atividades, né? Henrique, obrigada por estar escutando a gente aqui. O Henrique é nosso programador, meu parceiro de trabalho aí já de longos e longos anos. Sim, quando a gente fala em algumas características, um perfil de algumas atividades, sim, tem pessoas que têm, vou citar o próprio teu caso, né? Tem uma característica, um raciocínio lógico excelente para trabalhar com programação. Eu não tenho, né? Eu já não tenho aptidões como você tem para trabalhar com programação. Porém, eu posso desenvolver essas aptidões. Mas o que eu levaria 2 dias para fazer, provavelmente você vai olhar para isso e vai resolver em meia hora, né? Então, aí vem outra questão da autoliderança, né? Da gente entender no que a gente é bom e naquilo que a gente não é tão bom. Nós falamos na live anterior que o líder ele não é o super-herói que precisa ter todas as competências, né? De A a Z, ele tem que ter todas as competências. Não, mas ele também tem que saber e conseguir extrair o melhor possível de todas as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que é importante a gente entender de perfil de pessoas, conhecer o perfil das pessoas que estão à nossa volta. E aí eu trago isso para o universo pessoal, né? Tá, mas então eu preciso ter todas as competências, porque se eu vou me autoliderar... Não, você vai se autoliderar, mas você vai desenvolver mais aquelas competências com que você tem mais afinidade. Aquilo que faz parte dos teus valores, aquilo que faz parte do teu propósito de vida. Se no teu propósito de vida não tem relação nenhuma com, por exemplo, abrir um negócio de hortifruti, né? Então, você não vai trabalhar com um negócio de hortifruti porque o teu propósito não é cuidar de plantas, não é cuidar de frutas, não é cuidar de verduras. O teu negócio é cuidar de pessoas. Então, você vai se direcionar para um negócio que tenha relação com o seu propósito, né?
Então, falando do selfless, né? O selfless é o altruísmo. E aí a gente forma a liderança altruísta. A liderança altruísta, ela é um conceito trazido no capitalismo consciente, né? Nas práticas do capitalismo consciente, onde eles falam do líder servidor. A liderança servidora, ela já vem sendo estudada, o monge executivo trouxe muito isso para a gente, né, da liderança servidora, tudo, e esse é um trabalho que vem sendo construído. O que é a liderança servidora? O que é eu me autoliderar e ser um líder de mim mesmo, um líder servidor? Então, o líder servidor é aquela pessoa que ele não trabalha somente para ele coloca os outros em primeiro lugar, ele tem uma visão humanizada, né? Uma visão humanizada, uma visão espiritualizada, uma visão amorosa e empática da vida e das pessoas. Então, ele consegue olhar o outro com mais empatia, ele consegue olhar o outro com mais amor, e aí ele vai fazer uma liderança servidora. Então, quando a gente traz isso para a gente, né, esse altruísmo para a gente, e aí o selfless, ele é uma sequência de características, né? Então, a palavra é em inglês, né? Mas aí pegando, né? Selfless. Então, é a força, a energia e o entusiasmo. Depois, a orientação de longo prazo, a flexibilidade, a capacidade de amar e cuidar, a inteligência emocional, a inteligência sistêmica e, por último, a inteligência espiritual. Então, o que é a força, né? A força é aquela capacidade que eu tenho dentro de mim de sair da cama, de fazer o movimento, de entender que eu preciso me movimentar para chegar onde eu quero chegar. Aí é importante entender onde eu quero chegar, né? Porque, como diz, tem uma frase que diz, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Esquerda, direita, frente, tanto faz, vai chegar no mesmo lugar. Vai para cima, vai para nenhum, né? Então, é muito importante saber onde quer chegar para poder tirar essa força, né? Então, essa força é aquela motivação extra, é aqueles poderes internos que a gente sabe que quando a gente mexe, a gente consegue desenvolver. Depois vem a energia e entusiasmo. Quando eu sei onde eu quero chegar, eu sei por que eu estou fazendo. E quando eu sei por que eu estou fazendo, isso movimenta a minha energia. Isso faz até com que as coisas conspirem para funcionar melhor aquilo que eu estou fazendo. Uma pessoa que ela vai fazer alguma coisa e ela já vai, né, com aquela energia baixa, né, como tu diz, o azar, tal. É muito mais difícil ela conseguir conquistar e envolver outras pessoas no que ela está fazendo e até mesmo se envolver porque ela também não acredita naquilo ali, né? Então, essa energia, ela gera um entusiasmo, ela gera essa motivação, né? Ela gera esse estar animado, né? E aí depois vem a orientação de longo prazo. Quando a gente se autolidera, a gente precisa olhar e entender assim, ó, hoje eu estou fazendo isso aqui. Isso aqui talvez não seja aquilo que realmente eu mais amo fazer. Mas para chegar naquele ponto lá que eu me determinei a chegar, eu preciso passar por isso aqui. Eu sempre falava para os meus filhos, quando eles eram pequenos, né, que se a gente quer pintar um quadro, vou pegar aqui até um exemplo da minha amiga Larissa, né? Se a gente quer fazer uma pintura, eu preciso pegar a tela, ou eu preciso pegar a madeira, eu preciso pegar a superfície que eu vou trabalhar e eu preciso preparar essa superfície. Eu tenho que lixar ela, depois eu tenho que passar uma base, eu tenho que preparar, para daí depois desenhar e começar a fazer meu trabalho. Então, essa orientação de longo prazo é isso, é eu preparar a minha tela. Onde que eu quero chegar?
Ah, eu quero chegar lá. Então, o que eu preciso fazer para chegar lá? Eu preciso desenvolver determinada competência em mim? Eu preciso fazer um curso? Eu preciso ler mais livros, né? Então, precisa ter essa visão de longo prazo. Depois vem a flexibilidade, que é uma coisa essencial, né? A flexibilidade. Veio o vento, puxa vida, mas eu estava indo para cá. E agora, o que eu faço? Não, arcou para cá. Arcou, tá bom, né? A gente tem o corona aí, né? Tava todo mundo virado para cá, o corona baixou todo mundo. E aí o que a gente faz? A gente não pode quebrar. Então a gente tem que ter essa flexibilidade. É como o bambu, né? Ele vai sendo flexível. Eu estou falando bem resumidamente porque nós temos um tempo e daqui a pouco o Alex vai levantar a plaquinha e vai dizer Tá aqui, ó. Então eu tô Falta falando tanto. rapidamente. Depois vem a capacidade de amar e de cuidar, né? Amar e cuidar é como a gente ama, cuida de um filho, a gente tem que olhar para dentro da gente, a gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar. Eu falo muito dessa questão do auto-amor, né? Tanto que o auto-amor é a terceira parte do programa de desenvolvimento pessoal e profissional. Porque quando a gente chega nessa etapa de auto-amor, a gente não se coloca mais na condição de vítima, a gente não se coloca mais na condição de azarado, a gente tem um respeito pelo nosso ser interior, né, pelo nosso ser eterno, e que a tempestade pode estar acontecendo lá fora, mas a gente não deixa que ela chegue aqui dentro. A gente ajuda, cuida das pessoas, compartilha, auxilia e tudo o que precisa fazer, mas a gente não deixa se perturbar no nosso interior, né? Então, essa é a capacidade de amar e cuidar. Aí vem as 3 inteligências, que hoje eu quero fazer um comentário. Eu até peguei o livro aqui porque eu quero ler para o Pianaro. Acho que foi o Pianaro, né, que falou da inteligência emocional da outra vez, a gente acabou não respondendo para ele. Então, hoje eu quero responder rapidamente para ele, né? Então, a primeira inteligência que a gente vai falar o Pianaro fez um comentário ali, depois a gente lê. Eu leio então, daqui a pouquinho. Isso. A inteligência emocional, então, ela combina a inteligência intrapessoal, que é a compreensão de si mesmo, que é o autoconhecimento, a importância, o quanto é importante a gente se autoconhecer. Então, ela combina a inteligência intrapessoal com a inteligência interpessoal, que é o conhecer o outro. A partir do momento que eu me conheço e eu conheço o outro, eu passo a ter uma inteligência emocional. As relações, elas passam a fluir de uma forma mais leve, né? Depois vem a inteligência sistêmica, né? Que então a inteligência sistêmica, ela é complementar à inteligência analítica, né? E ela traz uma visão mais holística do todo, né? É o compreender, é ter uma visão, ainda que não altamente aprofundada, mas é ter uma visão do todo. E aí, por último, vem a nossa querida inteligência espiritual, que é um novo despertar que se tem trazido, né? Ela complementa infinitamente a inteligência emocional. E aí eu gostaria de ler um trechinho aqui, é bem rapidinho, posso? Posso? Que é um conceito assim bem legal. Manda ver. Então, inteligência espiritual é a inteligência com a qual acessamos nossos significados mais profundos, nossos valores, propósitos e motivações mais elevadas. É nossa inteligência moral, nos dando uma capacidade inata de distinguir o certo do errado. É a inteligência com a qual exercemos bondade, verdade, beleza e compaixão em nossas vidas. Então, da última vez perguntaram, quem é ateu? Quem é ateu também tem inteligência espiritual, porque inteligência espiritual não está relacionada com crença, com dogma, com igreja, com tudo isso, né? Então, ela está relacionada com os nossos valores profundos, com o nosso ser interno mesmo.
Fabiane, deixa eu fazer uma pergunta, porque eu acredito, uma pergunta para nós, na verdade. Porque, atenção, para você que está assistindo, todo esse passo a passo que nós temos falado, né, depois vai estar descrito aqui embaixo no vídeo, né, na descrição do vídeo, para você pegar e anotar e assim por diante. E aí eu fico imaginando que muitos estão dizendo assim, puxa, mas eu não tenho a força, né, putz, a minha fraqueza, né, é a flexibilidade. Como é que eu faço, né, para trabalhar isso? Será que um SWOT não seria uma coisa bastante interessante para eles fazer? Oportunidades, ameaças, forças, fraquezas? O que você acha? Posso trazer essa planilha aqui? Eu vou trazer, então, essa planilha aqui para mostrar. Mas antes disso, deixa eu falar aqui, ó. Major Sam, Mário de Joinville, seja bem-vindo. As habilidades, né, podem ser desenvolvidas, mas, como disse a Fabiane, existem habilidades que são inerentes do ser. Normalmente, praticar essas habilidades leva a pessoa a se tornar um expert. Larissa Menezes, que incrível você por aqui, Fábio. Fernando Pianaro, habilidades podem ser desenvolvidas se a pessoa as tem e se tem interesse pessoal em usá-la. É isso mesmo, Fernando Pianaro. E aí ele diz no final, bom, o grande Pianaro, né? Então, assim, novamente, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, aperte o sininho para receber toda vez que nós formos mandar uma nova live, um novo vídeo. Quer conhecer o Instituto Palestrantes Profissionais? Mas, Alexander, profissionais, palestrantes, presenciais? Sim, todos nós somos presenciais, mas todos nós, né, somos também online. Acesse lá o nosso site www.palestrantesprofissionais.com.br. Veja lá, eu tenho visto um movimento muito grande de empresas que estão, né, até porque, desculpa, né, até porque é uma parte jurídica, né, que capacitar os seus colaboradores, né, te ajuda nesses momentos, né? Procurando desenvolver os seus colaboradores no momento de crise. Presencial tem como fazer? Não, não tem como fazer. E muito menos nós faríamos. Mas online nós fazemos. Temos todas as nossas ferramentas tecnológicas para poder estar fazendo isso para a sua empresa, tá ok? Entre em contato conosco. Então agora, né, vou responder, né, dentro do que nós já conversamos numa live, numa outra live, né, Fabiane? Como é que eu faço isso, Alex? Como é que eu faço isso, Fabiano? Você faz o seguinte, você usa uma ferramenta que eu gosto de usar bastante. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui o tal do share. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver aqui se aparece aqui na live. Apareceu aí para você? Então, como que você faz isso? Olha só, esse é um diagnóstico da análise do seu ambiente interno e externo. A Fabiane estava falando desde o começo, estamos falando desde o começo, né, do intra, né, do dentro, do autoliderança. Então, como que você faz para levantar, né, e até fazer um mapeamento desses, né, dessas características que você tem ou não tem? Você pega esse material, divide uma folha, em cima oportunidades, ameaças, né? O que são oportunidades e ameaças? Oportunidades, né, vêm lá de fora. É tudo aquilo que você pode aproveitar lá de fora, por exemplo, no momento da crise, né? E pode te ajudar a alavancar. Ameaças são todas, né, as ameaças que vêm lá de fora do mercado e podem detonar com você. Então, você escreve aí 10 oportunidades do mercado e 10 ameaças. Mas agora para a autoliderança, para deixar de ficar nessa base de choramingo, né, de ó céus, ó vida, ó azar, né? Ou assim, a gente vai levando cacetada, né? Aí, ó, dá para até... E aí você preenche aqui forças, os seus pontos fortes, né? De repente, né, a sua força interior é uma força, então você coloca ali força, ok? De repente, o teu entusiasmo não é uma força, é uma fraqueza, um ponto fraco que você tem que trabalhar, então você tem que colocar aqui, né, na fraqueza, né? E aí, a inteligência sistêmica, né? Então, a sistêmica é um ponto forte mesmo, então você coloca lá um ponto forte meu, inteligência sistêmica. Mas a inteligência emocional e a inteligência espiritual são fraquezas minhas.
Aí você coloca aí, né, inteligência, fraqueza, inteligência emocional e espiritual. Acabou aí, Alexander Fabiani? Não, porque na verdade aí entra, né, o que nós já falamos, aí que entra a ação TBC, né, que entra a terceira parte, né, do estar preparado, que é atitude. Para cada uma dessas forças que você colocar aí, e não são só essas, né, é você desenvolver aí, né, você vai colocar uma ação para potencializar essa força com data. Você vai pegar cada uma dessas 10 fraquezas, né? É isso mesmo, são 10 oportunidades, 10 ameaças, 10 forças, 10 fraquezas, né? Cada uma dessas fraquezas, cada um desses pontos fracos seus, né? Vamos dizer lá, procrastinador, por exemplo, reclamador, por exemplo, acomodado, você vai colocar para cada um deles uma ação para corrigir isso com data, né? E o que acaba sendo isso? Isso acaba sendo um pequeno plano de ação, né, para fazer exatamente isso, né? É o momento TBC, né, Fabiane? Tirar a sua bunda da cadeira e ação para fazer os movimentos necessários para despertar o melhor que existe em você, né? Hoje eu faço palestras aí, né, para 10 pessoas, como já fiz palestra para 5, 6 mil pessoas, né? E se há uns 20 anos atrás alguém falasse para mim assim, Alexandre, eu vejo você como um palestrante, professor do MBA e assim por diante, eu ia dizer, cara, você é completamente louco, porque, gente, eu era tão tímido, porque, como a Fabiane colocou, eu não me conhecia, eu não me autoconhecia. Uma grande amiga minha, psicoterapeuta, Karen Bruckenheimer, né, fez, né, essa análise e nós identificamos que a minha maior fraqueza era a timidez. O que eu fiz? Eu fui atrás de terapia, fui atrás de cursos, fui atrás de formação, né? Hoje, né, quase 20 anos depois, o que era a minha maior fraqueza é o meu maior ponto forte. Então, o que nós queremos falar com isso, né? Para de reclamar, para de ficar no ó céus, ó vida, ó azar, né? E aí, então, né, Fabiane, você quer falar alguma coisa sobre essa tabela ou... Eu quero falar, fazer uma colocação. Em relação à tabela, quando a gente preenche sozinho, né, eu vou olhar e é importante que vocês avaliem o que é um sentimento que vocês têm em relação a cada cada uma das suas forças ou em relação a cada uma das suas fraquezas. Então, isso aqui é um sentimento que eu tenho. Eu identifico isso em mim. Eu olho para mim, eu vou colocar aqui algumas características, por exemplo, tá? Que daí, algumas coisas que a gente começa a trabalhar. Eu sou uma pessoa impulsiva. Não, ponderado, direto, dramático, instável, sou planejadora, sou prestativo. Então eu sou uma pessoa impulsiva, mas sou eu que identifico que eu sou uma pessoa impulsiva ou as pessoas falam que eu sou uma pessoa impulsiva? Porque muitas vezes a gente tem características que quando a gente expressa, às vezes não era aquilo que a gente estava querendo expressar. Então, às vezes a falha está muito mais na comunicação e na expressão do que uma fraqueza tua mesmo. Mas as pessoas identificam aquilo como uma fraqueza ou como um ponto negativo, né? Essa pessoa, ele é muito bacana, mas ele faz tal coisa. Mas ele faz mesmo ou aquilo é reflexo de uma outra atitude que ele gostaria de ter, né? Então, é muito importante a gente fazer essa análise até para conseguir entender assim, como que eu realmente sou, né? Qual é o quadro de forças que compõe o meu caráter e o que as pessoas veem de mim. E aí a gente trabalha essa é só uma das ferramentas que a gente trabalha para fazer essa análise, né? Mas essa ferramenta aqui, ela é muito, muito bacana, a gente trabalha com ela nas empresas também, né? Para ver oportunidades, ameaças e forças e fraquezas do negócio, né? Então, essa ferramenta, ela é bem importante. E uma coisa que eu quero reforçar, Alex, assim, né? Quando a gente fala... não fique reclamando, não fique se vitimizando. Eu acho muito importante, eu falo muito isso, né?
da mesma forma que muitas vezes você tem compaixão para olhar o outro, muitas vezes você tem piedade para olhar o outro, tem indulgência, olhe para si com essa mesma indulgência, olhe para si com essa mesma piedade, com essa mesma compaixão, né? Crie para você um sentimento de auto-amor, porque aí você vai conseguir olhar mesmo tanto as tuas forças e as tuas fraquezas, vai conseguir aceitar essas forças e entender o quanto elas são boas e podem te desenvolver na vida, mas você também vai olhar para essas fraquezas e dizer assim, puxa, realmente, eu tenho essa fraqueza, como o teu caso, a timidez. Eu tenho a timidez, ela faz parte de mim, né? Eu posso gostar dela e acolher ela, ou eu posso não gostar dela e querer excluir, né? E quando a gente simplesmente exclui, a gente não resolveu. Então, é muito importante olhar para aquilo que nós entendemos que é uma fraqueza nossa ou uma fraqueza do nosso caráter, olhar, acolher e trabalhar isso dentro da gente, porque uma vez que a gente trabalha, uma vez que a gente encara o monstro, né? O monstro, ele passa a ter uma relação diferente com a gente. Ele acaba ficando menor cada vez mais, né? E assim, reforçando novamente, essa tabela reforça o quê? Autoconhecimento, né? Porque você corrigindo as fraquezas, potencializando as forças, você está preparado para aproveitar as oportunidades e se defender das ameaças. Olha só, né? Uma ferramenta super simples como essa, né? Mas vamos agora caminhando para o início do fim, que é justamente atitude, ação, TBC. Né? Vamos pular da cadeira. Isso, vamos lá, pular da cadeira. Pulando da cadeira. Assim, quem já fez palestra comigo, ou quem trabalha comigo, ou quem já assistiu minhas aulas e assim por diante, sabe que nos módulos de gestão estratégica, planejamento estratégico, lá eu falo de N estratégias, né? A matriz de Ansoff, do estratégia do Oceano Azul, de Porter, mas a maior das estratégias, que eu sempre digo, e que é estratégia que faz todas as outras acontecerem, né? É justamente essa, a estratégia de atitude TBC, né? Que é tirar sua bunda da cadeira e ação. Né? Realmente você levar, porque senão fica que nem aquele que eu chamo, né, Fabiano, o programa de domingo, que é o programa mais desmotivacional da face da Terra. Porque aí você começa assim, não, amanhã eu vou fazer academia, amanhã eu vou emagrecer, amanhã eu vou fazer inglês, amanhã eu vou fazer isso. E não faz nada porque fica com a bunda na cadeira, fica com a bunda no sofá. Como é que é, então, essa atitude, essa característica, Fabiano, do alto líder de fazer acontecer? É fácil? Não é. É difícil? É. Tem perrengue? Tem. Tem ameaça? Tem. Mas se está preparado, consegue se defender, como falamos anteriormente, né? Como é que é esse seu ponto de vista? O Patchwork, ele fala uma coisa bem interessante sobre isso, né? Que a gente tem que todo dia enfrentar as sombras e lidar com elas, porque senão elas vão ficando cada vez maiores e mais difíceis da gente encarar. É cada vez mais complicado. E quando a gente... E ele fala também assim, né? Quando a gente enxerga uma característica negativa na gente, o maior medo nosso não é dos outros verem essa característica, né? Mas é do que a gente pode fazer com os outros tendo essa característica. Então, eu sou uma pessoa que sente muita raiva. Não, o meu medo maior não é de que o outro veja que eu tenho raiva, mas sim do que tudo eu posso fazer com essa raiva. Por isso que o autoconhecimento e o autodesenvolvimento é tão importante. Fundamental. Então, fundamental. Então, eu vou falar aqui algumas coisas. Fala muito de TBC. O meu pai usa uma expressão IVP,
Daí, outro dia, ele falando IVP, eu disse, mas pai, o que é mesmo IVP para ti? Porque são tantas siglas, né? E ele vem da área de administração, são tantas siglas. IVP é o Índice de Viração Própria, né? Eu disse, show. Boa, show. Então, Hashtag assim, tamo junto. Fala para ele que é hashtag tamo junto. E, né, isso. Então, assim, o nosso índice de viração própria é essa nossa capacidade de se autoliderar. Então, eu vou colocar algumas coisas bem rápidas, que eu sei que o nosso tempo tá no final, né? Mas vou colocar algumas coisas bem rápidas. Então, viver no hoje, né? Estar presente, não ficar somente planejando e esquecer que o planejamento a gente tem que construir a cada dia. Não adianta só ficar sonhando, planejando, se hoje eu não estou executando. Então, viva no hoje. Tenha sonhos, mas viva no hoje e execute no hoje. Nomeie seus sentimentos, né? Nomeie seus sentimentos, olhe para eles, acolha e veja de que forma você vai trabalhar, se é com uma terapia, se é com desenvolvimento, se é com oração, seja lá qual for a sua busca, né? A busca da verdade, como eu coloquei ali antes na SWOT, né? Qual que é a verdade desse sentimento? Qual que é a verdade dos meus valores? Qual que é a verdade das minhas atitudes? Então, busque a verdade. Não fazer é um problema grande, né? Muita gente tem infinitos planos na vida, uma capacidade tremenda de desenvolver, mas não faz. Ela se bloqueia por distrações. É só pegar um gancho para eu não perder. Intenção sem ação não serve para nada, né? Não serve para nada. Então, fazer, né? E assim, não queira dominar o mundo inteiro num dia. Né? O dia tem X horas produtivas ali. Faça um pouquinho a cada dia, mas faça. Né? Não deixe de fazer, por menor que seja a tua atitude naquele dia, no final do dia, quando olhar para ela, vai olhar e dizer assim, puxa vida, mas eu queria fazer isso aqui, eu fiz isso aqui, mas fez. Então, no dia seguinte, não programe esse tanto aqui para fazer. Programe metade, porque daí você vai fazer um pouquinho do dia anterior e mais um pouco. TBC. Tirou a bunda da cadeira e fez. Isso. E aí as metas, elas ficam mais fáceis de ser alcançadas. Porque quando a gente coloca a meta de 1 ano para resolver num dia, aquilo fica muito grande, muito pesado e a gente não chega lá. Disposição para abertura. Então, estar aberto para o que vem também, né? Para o que a vida nos traz. Estar aberto para as oportunidades. A busca pelo apoio adequado. Então, tem pessoas que buscam apoio na família, tem pessoas que buscam apoio numa terapia, que buscam apoio em livros de autoajuda, independente, né? Então, identifique onde que você consegue o apoio que você precisa e busque esse apoio adequado para você se desenvolver naquelas competências que você quer se desenvolver, para você chegar onde você quer chegar. Um exemplo rapidinho, né? Se você quer desenvolver um idioma, por exemplo, não adianta ficar buscando ajuda só na família, porque a família vai dizer isso, vai lá, faça. Não, precisa de um professor que vai te instruir para, né? Ou de um curso na internet, um aplicativo, mas precisa desse TBC. Tem que fazer. Isso. Aprender com todas as coisas. Tudo que a gente faz e todos os resultados que a gente tem, sejam eles ao nosso ponto de vista positivos ou negativos, lembrando ao nosso ponto de vista, né? Tudo sempre traz um aprendizado para a gente. Então, aprender com tudo. Adotar uma prática de disciplina. Então, se eu vou acordar todo dia às 7, acorde todo dia às 7. Faça uma programação, faça uma agenda. Se gosta da agenda no computador, no papel, se quer só fazer um papel e botar no mural, faça. Tenha uma agenda de horários e compromissos para cumprir. Isso vai facilitar a organização dos teus dias e vai facilitar enxergar o retorno que cada coisa que foi feita, o retorno de cada coisa que foi feita. E por último, e não menos importante, cultivar o verdadeiro amor do eu. Eu não posso deixar de falar do amor do eu. Então, cultive o auto-amor, né? Tenha compaixão,
se olhe com um olhar amoroso, né? E as coisas elas vão começar a ficar mais leves e mais claras. Não é desculpa para não fazer, não. É entender, é te entender e entender onde estão tuas forças, onde estão tuas fraquezas e como que tem que trabalhar cada uma delas. Isso é se olhar com amor, com compaixão, com bondade. E aí sim pode sair cantando aquela musiquinha, né? Eu me amo, eu me amo, eu não posso viver Pode mais ser. sem você. Até porque eu digo isso muito no marketing pessoal 5.0, né, Fabiana? Se você não se valorizar, se você não se amar, ninguém vai fazer isso. Como é que você vai querer vender o produto chamado você, né? O seu negócio, se você não acredita nele? Né? Então, assim, essa é realmente uma grande verdade. Então, aí, mais uma vez, só um minutinho. Você que está nos assistindo até agora, não deu like aqui embaixo ainda? Dá aí um joinha, né? Comente também. Não esqueça de compartilhar para os seus amigos. E também, né, logo depois da live, até amanhã cedo, tudo isso, a grande maioria das coisas que nós falamos aqui, né, Fábio, das dicas, das sacadas, etc., nós vamos colocar lá para você novamente olhar, assistir de novo e anotar. Fabiane, fale aí. Não, eu só ia complementar a tua fala, né, do marketing 5.0. Como já dizia Santo Agostinho, lá no século V, né, que ninguém ama o desconhecido. Né? Então, ninguém ama o desconhecido. Então, vale se trabalhar, vale saber se amar, para também poder se posicionar, também para poder se autoliderar. E aí, você me fez lembrar uma coisa que está sendo muito em voga agora nessa época, né, do coronavírus, né? O Ricardo Amorim, lá no LinkedIn, ele lançou hoje as 10 empresas mais lembradas, né, nesse momento da crise. E se você olhar todas elas, né, Fabiano, uma coisa muito interessante, são todas as empresas que trabalham com o que você colocou aqui, né? Família, entusiasmo, força, amar e cuidar, né? Porque hoje, se nós estamos falando do marketing 4.0, né? E eu falo do 5.0, que é o 4.0 mais a sua marca, né? O 5.0. O 4.0 é o quê? É o mundo digital, é o mundo das novas tecnologias com experiência. Então, o que o cliente interno das empresas, das organizações e externo quer? Quer experiência. Ele quer aquelas empresas que estão conversando com ele, estão falando com ele. Ele não quer aquelas empresas, como tem algumas lá, que simplesmente falam, não sei o que, e compre. Não, querem a experiência. Né? Fabiane, recado final aqui, né, para fazer esse fechamento dessa live. Ó céus, ó vida, ó azar. Que já viu que você não vai ser assim, hein? O meu recado final é uma carta do Patchwork. Patchwork é uma metodologia de terapia, né? Uma terapia. E aí eu vou ler o finalzinho dessa mensagem aqui do Patchwork, que acho que tem tudo, estava no meio do meu livro, tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Nada é por acaso. Não. Sejam abençoados com essa força, né? A força interior. Que todos possam desfrutar a glória que a vida pode ser, mesmo nessa esfera terrestre. Aprendam também a apreciar o trabalho honesto e sério que leva a ela. Não procure milagres, truques e atalhos para a felicidade. Isso não existe. Né? Então, o que existe é trabalhar conscientemente, trabalhar com carinho para si, com amor para si, com amor para o outro, com amor por aquilo que se faz. Aí vem o sucesso, aí vem o resultado, aí vem a tal da sorte, né, que tanta gente fala. Então, Ou seja, estar preparado no momento certo, né, com esse resumo fenomenal. O meu recado é esse também, esteja preparado. Não espere milagres, reforçando isso, não existem, né? Faça por você, né? Assista 1, 2, 3 vezes esse vídeo, anote e faça por você, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Fabiano, obrigado e Obrigada. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Obrigado. É legal, gostei disso. Assim.
Isso.